Políticas públicas, Copa do Mundo ou Olimpíadas são programas e eventos que podem favorecer a engenharia civil. E há algumas tendências que nós precisamos verificar. Para falar sobre o assunto no Teoria e Prática de hoje, eu estou com o professor mestre Gilmar Barreto, que é coordenador do curso de Engenharia Civil e também proprietário da EG Barreto, que é Engenharia em Geotecnia. Professor, obrigada pela presença. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saber o que é a sua empresa e o que ela faz. A EG Barreto, ela tem 26 anos, ela atua no ramo de geotecnia, fazendo obras geotécnicas, desenvolvendo projetos, fazendo investigação geotécnica. E o que é essa geotecnia? A geotecnia é uma área da engenharia civil que estuda os solos, do solo para baixo. Você tem uma barragem, uma ponte, um edifício residencial, comercial, um galpão industrial. Todas essas obras têm estruturas. Podem ser concreto, metálica, madeira. Essas estruturas pesam e têm efeito de vento, sobrecargas. E elas se apoiam no solo. Não tem outro lugar para elas se apoiar. Então, independente da construção, é do solo para baixo. Mas é só essa área da engenharia civil ou quais são as áreas em que o engenheiro civil pode atuar? Não, essa é uma das áreas. Só dentro da geotecnia tem uma subdivisão muito grande. Na geotecnia você pode trabalhar com barragens, com estradas, a parte de solos da estrada, não do pavimento propriamente dito, mas a parte do solo, né? Porque o tráfego ele não pode passar em qualquer lugar. Você tem que muitas vezes tratar o solo, trocar o solo. Você pode trabalhar com fundações diretas, quando as rochas ou os solos resistentes afloram, você não faz fundação profunda. Você pode trabalhar com fundações profundas. A maioria do país, você tem solos que não são bons na superfície. São solos porosos, solos com densidade baixa. Então você tem que aprofundar. Aí são as fundações profundas. Mas as fundações profundas, elas não são únicas. Dentro das fundações profundas, você tem fundações que não apresenta água. Então você usa estacas escavadas mecanicamente. Então, na verdade, é bem mais ramificado, muito ramificado do que parece. Só fundações profundas dá para você estudar a vida inteira. Entendi. Às vezes você tem, por exemplo, você vai fazer uma fundação em Santos, é totalmente diferente de uma fundação em Araras. Por isso que o conhecimento da região é muito importante. Às vezes um engenheiro civil com mestrado, doutorado, que trabalha na região sudeste, ele não consegue fazer um projeto para Santos. Por exemplo, Santos você tem uma camada de areia de 8 a 10 metros, depois tem argila marinha que varia de 20 a 30 metros de profundidade, para depois entrar num solo sedimentar ou em rocha, basalto, por exemplo. Mas aí o que seria indicado então? Que esse engenheiro se especializasse numa determinada região ou num determinado formato de trabalho? O ideal realmente fragmentar o profissional, não tem mais jeito. Antigamente o profissional ele era mais genérico. Sim. Hoje os profissionais são mais fragmentados. Por exemplo, tem profissional que trabalha com fundação profunda, eu estou falando, por exemplo, na área de geotecnia por enquanto. Fundação profunda, estacas raiz. O que é estaca raiz? É uma estaca que perfura solos muito resistentes e até rocha. Então você perfurou 6 metros, tem água com 3, e depois você tem cargas de tração, galpões industriais, usinas de açúcar, reservatórios muito elevados, que quando tem incidência de vento, você tem esforços de 30, 40, 50, 100 toneladas de tração. Certo. Esses esforços, normalmente eles não são suportados por estacas em solos porosos. Você tem que ir muito profundo e entrar em rocha.
E Então além... aí tem engenheiro que é especializado em estaca raiz. Sim, entendi. É bem específico de Bem fato. específico. E além da geotecnia, quais são as outras áreas em que o engenheiro civil pode atuar? São muitas áreas. Por exemplo, estruturas de concreto. O país ele tem muita estrutura de concreto. Nos Estados Unidos, parece que é meio a meio, 50% mais ou menos, concreto e aço. O aço é mais subsidiado lá do que aqui. O aço é mais barato lá. Aqui nós temos mais estruturas de concreto. Dentro das estruturas de concreto, você tem a estrutura de concreto armado e você tem as estruturas de concreto protendido. O concreto armado é quando você coloca a armadura, porque o concreto armado ele tem concreto mais aço. O concreto ele tem cimento, areia e água. Você não pode fazer o concreto sem o aço, porque o concreto sem o aço ele não tem resistência. O concreto ele é muito bom para compressão. Você comprime, ele resiste muito. Ele não resiste praticamente nada à tração. Na verdade, o concreto simples, ele resiste em torno de 10% à tração do que ele resistiria à compressão. Sim, entendi. Por exemplo, 200 kgf por centímetro quadrado, que é o 20 MPa, megapascais. Então, esse 200 kgf num centímetro quadrado. Você pega 1 por 1 centímetro, um cubinho de concreto, ele resiste 200 kgf. Essa é uma resistência comum hoje. Hoje tem concretos que resistem a 500 kgf, meia tonelada. 500 kgf por centímetro quadrado. Que isso corresponde a 50 MPa, megapascais. Em compressão. Em tração dá 1/10. Então não é interessante usar o concreto em tração. Então o que o homem fez? Colocou aço. O aço ele tem uma resistência à tração fabulosa. Eu posso chamar isso, essa inserção do aço, como uma nova tecnologia? Não. Não tem nada a ver isso com é tecnologia. muito antigo. Mas Certo. aí, então, criou o concreto armado. Em Roma, por exemplo, não tinha concreto armado. Né? Eles usavam muita rocha e depois que descobriram materiais cimentantes, não era exatamente esse cimento nosso, mas eram materiais cimentantes que existem na natureza. Tanto é que as rochas sedimentares, que têm milhões de anos, elas são solos, areias, argilas, que foram cimentados. Tá, então eu tenho mais uma curiosidade, que é saber o que esses alunos precisam pesquisar ou ter de conhecimento durante o curso. Mas eu vou pedir para você segurar essa informação e a gente volta com ela no próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professor Gilmar, no bloco anterior você disse que tinha duas opções na área de concretos. Armada ou protendida? O que é então a protendida? O concreto protendido, quando você tem grandes vãos, que as vigas ficariam muito altas, você faz uma proteção. As barras de aço, que normalmente são usadas cordoalhas, elas são tracionadas. Aí a peça é concretada e depois da cura você solta e as barras que estavam tracionadas, ela aplica um esforço, gerando um momento fletor, o contrário do que você vai aplicar na prática. Então, a peça fica com esforço, por exemplo, você vai aplicar a carga para baixo. A peça fica com esforço para cima e você depois vai carregando até zerar o esforço e ela começar a trabalhar
como se fosse o concreto depois. Certo. Então ela resiste vãos muito maiores. É bem mais resistente. E você falou que tinha mais algumas áreas. Tem alguma que seja mais promissora ainda para um profissional de engenharia civil? Olha, eu acho que todas as áreas estão promissoras. Neste momento. A área de estradas tem que fazer muito. Mesmo em meio ambiente, tem muitos engenheiros civis que depois se especializam. A parte de estruturas metálicas, que está crescendo cada vez mais. De edifícios e construções. Projetos, a parte de projetos, consultorias, né, em todas as áreas estruturais. Crescendo bastante no Brasil. A parte de custo na engenharia civil, né, hoje tem engenheiros especialistas em custo. Você vai comprar alguma coisa, você quer saber. Variado. É bem variado. Professor, entre as engenharias, temos outras. Elétrica, mecânica, de produção, são várias. Elas são isoladas ou elas precisam se conversar? Elas precisam se conversar. Uma depende da outra? Hoje, numa obra, você tem não só muita mecânica, muita hidráulica e também eletrônica. Hoje tem muitos equipamentos que tem a parte embarcada de eletrônica. E o engenheiro civil não conhece. Pois é, até entrando nesse contexto, aí são as novas tecnologias. O engenheiro civil, ele está preparado, aquele engenheiro que já é formado há um tempo, ele está preparado para as novas tecnologias que vêm surgindo na área? Eu acho que sim, porque tudo é uma questão de conceito. Por isso que eu sou favorável a um curso de engenharia com muito conceito e não muito coisas específicas. Porque você pega rápido a parte específica. Se você tiver conceito, ele vale para sempre. Né? Por exemplo, um equipamento que você está usando hoje, ele usa física, matemática, resistência dos materiais para ser feito. Daqui a um tempo, esse equipamento não existe mais, é um outro que substituiu esse aí. Mas a parte conceitual não muda. Então, o engenheiro que foi bem formado, ele vai se adaptar muito mais fácil. Muito mais fácil. Ele não precisa ser novo ou ser velho. Tem que ter conceitos. Eu acho isso aí importante. E o novo aluno, ele tem, de fato, mais abertura para a entrada desses conceitos? Porque é um aluno que já nasceu na tecnologia. Ele tem abertura para receber esses conceitos que, de fato, deveriam estar enraizados nesse profissional? Olha, aí o assunto ele é polêmico. Eu posso estar certo ou não. Mas a minha opinião é que existe um risco muito grande do aluno de hoje ter mais dificuldade com os conceitos. Por quê? Porque nós temos muita informação. Hoje o Google, por exemplo, ninguém do planeta concorre. Então, as pessoas ficam muito obtendo informação e você tem tudo que você quer, mas você não tem conceito. Né? Por que você solta alguma coisa, ela cai? Por que para eu empurrar uma peça sobre uma mesa, eu tenho que aplicar um esforço? Sim. Que esforço que tem atuante ali. E esses conceitos, de fato, são únicos e para sempre. E para sempre. Né? Agora, é interessante que eu gostaria de saber como, então, está a mão de obra na área. Mas nós vamos deixar isso para o próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com Teoria e Prática. Professor Gilmar, qual a tua opinião em relação à mão de obra na engenharia civil? Tem gente para trabalhar? Tem gente boa para trabalhar no mercado? Falta gente e falta gente boa. E aí, como resolver isso?
tem que investir mais na educação básica. Precisa o quê? De cursos diferenciados, de alunos que de fato se empenhem nesses cursos? Qual a tua opinião? As pessoas que têm mais dificuldade para estudar num curso superior, elas vão trabalhar como uma mão de obra mais simples. E o que é muito bom, ajuda muito o país precisa. Só que eles têm uma escolaridade muito deficiente. Você pega um operador de uma máquina, você tem que treiná-lo para escrever corretamente. Você tem que treiná-lo para escrever que as pessoas consigam ler o que ele escreveu. Porque nas obras, tudo se faz relatório das obras, do que está acontecendo. Não é simplesmente uma força física ou não, conhecer o que hoje se faz? Hoje tem pessoas que não faz força nenhuma. Ele trabalha num equipamento totalmente automatizado. Mas ele tem que escrever todos os eventos que ocorrem. O equipamento parou, quebrou, a obra parou, por que motivo parou, ele encontrou um material diferente e ele teve que ligar para o engenheiro ou tomar alguma decisão, mas ele tem que relatar isso. E a gente nota que eles têm muita dificuldade. Na minha empresa tem treinamento até para escrever, de uma forma que as pessoas consigam ler. Consigam compreender o que foi então, escrito. realmente é um problema seríssimo a mão de obra. E um outro fator, recursos naturais. Você acredita que hoje os engenheiros estão pensando nesses recursos para as construções e na sustentabilidade? Estão. Já usam recursos diferenciados? Estão. É que isso aí não é tão fácil. O aproveitamento de formas para concreto, o aproveitamento de materiais que sobram, tudo isso está sendo pensado, mas entra o custo-benefício, entra o dinheiro. É mais alto. Por exemplo, você pode fazer um concreto com materiais que sobram da obra, um concreto de baixa resistência, sobram pedaços de piso, azulejo. Só que, como a resistência vai ser muito baixa, você não pode usar isso numa estrutura de concreto. Você vai ter materiais finos ali envolvidos. Então, você tem que pegar esse material, separar, deixar ele com uma condição mínima para você poder usar. Levar para uma usina, para fazer esse concreto, para colocar num contrapiso, por exemplo. E muitas vezes na maioria das vezes entra o dinheiro ainda. O dinheiro... Às vezes sai mais caro você fazer esse concreto reutilizando o material do que fazer com pedra britada. Mas essa consciência está existindo. Tem muita gente já trabalhando nesse sentido. Repensando. Repensando e utilizar tudo. Posso falar que isso talvez seja uma tendência global na engenharia? Eu acho que sim. Porque... as coisas vão acontecendo de tal forma que acabam dando certo as coisas. Hoje você não tem onde dispor os materiais. Você não pode jogar em qualquer lugar. Antigamente poderia dispor esses materiais em qualquer lugar. Hoje não. Hoje tem material que contém alguns produtos, tintas, produtos que têm que ser reutilizados, não pode jogar mais. Os lixões, eles existem para colocar lixo, né? E você vê, tem muito material de engenharia civil. Isso a tendência é diminuir muito. É interessante perceber porque as pessoas falam muito em sustentabilidade, em utilizar recursos naturais, mas de fato, a hora que mexe no bolso, e aí pode mexer no bolso tanto da empresa de construção, quanto no consumidor. Aí as pessoas já não querem mais falar sobre o assunto. Existem algumas tendências, principalmente agora com políticas públicas no Brasil e também recente, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Então, no próximo bloco, a gente fala sobre esses dois assuntos, ok? O Teoria e Prática volta já.
Estamos de volta com Teoria e Prática. Professor Gilmar, são dois assuntos que nós precisamos falar em relação às tendências: os programas habitacionais de políticas públicas e os eventos que vão acontecer também no Brasil. Eu tenho um dado aqui da Abramat, da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Ela acredita que há um horizonte favorável para 2013, com um aumento de 4,5% mais ou menos nas vendas de materiais. E aí ela coloca algumas possibilidades, que são talvez os caminhos desse crescimento. O consumo das famílias para reforma e ampliação das residências, as políticas públicas que favorecem o crescimento da renda, do emprego e do crédito também, com taxas menores. E acredito aqui que é um projeto que já vem há um tempo, mas cada vez cresce mais, que é o projeto tipo Minha Casa Minha Vida. Isso aqui, de fato, é uma tendência, vai continuar, na sua opinião, e pode fazer com que tanto o Brasil cresça quanto a área de engenharia civil? Eu acho que isso é verdade e não tem como mudar. Continua crescendo. Continua crescendo, independente de crises externas, podem refletir, podem ter um peso, né, toda a crise internacional, mas eu creio que o Brasil vai para frente mesmo, porque nós temos tudo para fazer e temos condições agora para fazer. É interessante porque as pessoas estão ganhando mais, né? O salário aumenta, as pessoas conseguem talvez empregos melhores, com uma renda maior, até familiar, e podem também fazer essas ampliações. Nas cidades maiores, nós percebemos que mesmo já existindo diversos edifícios, eles não param de ser construídos. As cidades estão modificando, estão ficando mais verticais. Isso é uma tendência também para o interior do estado? Eu acho que sim. E eu acho que deve verticalizar. Antigamente eu pensava que não. Que era melhor não. Mas imagine a infraestrutura toda pronta. Quando você verticaliza, você usa a estrutura pronta. Mesmo que você tenha que aumentar diâmetro de tubulação, não é tão caro. Para água, esgoto, não é tão caro. Quando você horizontaliza muito, a infraestrutura que você tem que levar é muito cara. Sim. E aí o país não decola. Então a tendência é que se construa bastante na vertical. Quando nós comparamos alguns países com o Brasil, é que o Brasil ele tem muito lugar para construir ainda. Outros países têm uma população muito próxima que nós temos em locais muito pequenos, que já são verticalizados. Então, talvez o Brasil possa seguir esse caminho, né? Até para crescer cada vez mais. Mas aí nós temos também um assunto que está na mídia, um assunto bastante importante para nós, que são os eventos. Copa do Mundo, de 2014, e Olimpíadas, de 2016. Eu tenho um dado aqui de um estudo da FGV, onde eles acreditam que entre 2010 e 2016 deverão ser investidos 59, mais ou menos, milhões de reais. Só que algumas instituições internacionais acreditam que isso possa ser multiplicado por 10. E até o BNDES estima um investimento de 173 milhões de reais. É muito investimento. Engenharia civil, posso considerar nesse momento uma das áreas mais promissoras para que alguns alunos que estejam fazendo curso ou queiram escolher um curso possam investir? Eu acho que sim. É o momento. É o momento da engenharia civil. Por dois motivos. Primeiro, que tem muita coisa sendo feita, tem muita obra para começar. E o segundo motivo é que a engenharia civil ela passou uma fase há 10, 15 anos que tinha, na época, muitos engenheiros civis e que o país teve problema. Então, ninguém queria fazer engenharia civil. Então, tem poucos engenheiros civis hoje, por dois motivos. Porque os jovens não fizeram engenharia civil e porque está construindo muito e vai construir mais. Então, teve um gap nesse gap meio. Está grande mesmo. Mas dá tempo. O aluno que está fazendo o curso ou o aluno que queira entrar, ele consegue pegar e até, acredito que, bastante experiência nesse momento. Porque para o Brasil é um momento histórico. Exatamente. Ele consegue bastante experiência. Na época ruim, um aluno ele conseguia um estágio no 5º ano de engenharia.
Hoje tem aluno de primeiro ano fazendo estágio. Isso é fundamental também. A gente consegue uma experiência muito maior e um conhecimento muito mais ampliado para ele. Professor, eu gostaria de conversar muito mais com você, mas nós vamos deixar esse gostinho para um próximo programa. Agradeço a presença, agradeço todo o conhecimento que você nos passou e quero deixar o e-mail do Teoria e Prática para que os alunos ou outras pessoas possam entrar em contato e talvez até nos enviar algumas dúvidas ou sugestões e nós encaminhamos a você. Eu que agradeço. Obrigada pela presença. O Teoria e Prática tem o e-mail teoriaepratica@uniararas.br. Você pode ou encaminhar sugestões ou dúvidas também para nós. Obrigada e até a próxima!